Observando a Piauí, eu concluo que você, na verdade, não deixou de ser um documentarista, você apenas mudou o suporte. É verdade, eu não acho que eu tenha mudado tanto assim, quando eu, enfim, me afastei da Videofilmes, que é a produtora que eu tenho com meu irmão Valtinho, e criei a Piauí. A Piauí é uma revista de reportagem, então você continua no mundo da não ficção, você continua no mundo dos fatos do mundo. E tanto no documentário quanto no tipo de jornalismo que a gente pratica na Piauí, a questão essencial é como organizar isso, quer dizer, como representar o mundo. Os problemas da representação no documentário são uns, os problemas da representação no texto escrito são outros, mas em essência o tipo de problema que a gente enfrenta é o mesmo, o problema de acesso, os problemas evidentemente de ordem ética do que fazer ou do que não fazer diante do personagem ou e com o personagem. Tão importante quanto o fato é como contar o fato, né? Quer dizer, isso em documentário para mim, em documentário, eu estou falando essencialmente de cinema, do meu trabalho de documentarista, se tornou cada vez mais importante. O tema hoje em dia me interessa menos do que a maneira como eu conto o tema. Da mesma maneira que eu acho que um documentário que funciona é aquele que conta uma história que a princípio não interessa ao espectador, mas que o espectador, pelo fato de ter sido cativado pela maneira como a história é contada, se envolve com o personagem, com o tema, o que quer que seja, e não consegue mais abandonar o filme, apesar do filme, a priori, ser sobre um assunto sobre o qual ele, a rigor, não tinha um interesse maior. Os grandes acertos da Piauí são aqueles assuntos que não são necessariamente aqueles que estão na cabeça do leitor, mas que, pela maneira como a gente consegue tratar a história, pela maneira como a gente molda o barro, digamos assim, da apuração, o leitor acaba lendo porque ele se encanta pela maneira de contar. É uma narrativa, uma história que se apropria, assim como o documentário também, de recursos da ficção, apesar de não fabular em cima do que está vendo. Se assistir um comercial do Fernando Meirelles, você podia gostar ou não gostar, mas era um comercial do Fernando Meirelles. Aquilo tinha o ponto de vista dele. A mesma coisa vale para uma reportagem da Daniela Pinheiro, ou da Consuelo Jack, na Piauí, ou o Diário da Dilma, que é escrito por uma pessoa e, enfim, em colaboração comigo, ou num comercial criado pelo Washington, pelo Nizam, pelo Fábio, por toda essa gente bacana que faz publicidade. Tem que ter a marca. Você tem filmes publicitários que são inteiramente, enfim, anódinos, podiam ser feitos por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Para qualquer produto? Para qualquer produto, eu acho, né? Eles são genéricos. E você tem outros que têm isso. Esse é um anúncio feito no Brasil. Isso tem uma pegada brasileira. Além de ter uma pegada brasileira, isso tem um certo humor, uma certa saliência que é nossa. Como evitar que isso entre na vulgaridade é outra questão que também deve ser importante ser pensada, mas eu acho que isso é que é importante, quer dizer, mesmo quando a gente está fazendo um filme publicitário, escrevendo um texto de publicidade, criando um comercial, se não tiver a marca de quem está escrevendo, danou-se. O que a Piauí tem a oferecer, você não será convencido por uma planilha. O trabalho é um trabalho de convencimento que é amoroso e é compreensível que seja assim, de entender que há um denominador comum no leitor da Piauí. Existe alguma coisa que une o eleitorado da Piauí, a turma que lê a revista. Esse leitor é um leitor que pode interessar não a qualquer anunciante, mas a alguns anunciantes e bastante a um grupo específico de anunciantes.